Olá meninas! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais uma tag que eu já vi em vários canais de vloggers aí pelo YouTube. Eu achei muito bacana e depois que eu assisti a Camila Coelho gravando essa tag eu fiquei com muita vontade de gravar também. Afinal, a minha infância e a infância dela foram um pouco parecidas. Se você quiser saber como foi um pouquinho da minha infância, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, a primeira pergunta dessa tag na verdade não é uma pergunta, mas o número 1 é mostre algumas fotos da sua infância. Eu até fui na casa da minha mãe, busquei algumas fotos que ainda estavam lá. Então vamos lá, né? A primeira foto que eu vou mostrar pra vocês é essa daqui. Gente, eu era muito parecida com a Sasha, filha da Xuxa, isso é fato. Eu via ela na televisão, assim, e ela era muito parecida. Eu até comparava as fotos minhas com a dela. Com as imagens dela na televisão. Olha aqui, gente, como eu tava perua nessa época. Eu tava vestida com o mesmo look da boneca, mas eu não era tão vaidosa, acho que as pessoas que me emperequetavam. Essa outra foto aqui, eu tava toda de rosa, com óculos escuros, as pernas. Gente, olha esse chinelo. Eu acho que todo mundo já teve um chinelo desse em casa, né? Olha essa daqui. Essa daqui eu comendo. Tinha que ser, né? Eu sempre sou uma gorducha. Gente, eu costumava falar com as flores. Olha isso. Olha o jardim da minha madrinha. E eu não falar nisso, eu não sei se ela ainda tem esse jardim. Eu vou ligar pra ela pra perguntar depois. Aqui somos eu e minha mãe. Eu tava na minha motoca. Eu queria muito ter esse cabelo cacheado desse jeito de novo, viu? Aqui eu com a roupa de Odalisca. Minha prima... Ela usou essa roupa para fazer uma apresentação de teatro na escola, ou de dança, eu não sei. E aí eu quis colocar a roupa dela e a gente fez algumas fotos. Bom, a próxima pergunta é uma memória boa da sua infância. Uma memória boa, gente, eu tenho várias memórias boas, mas eu sempre fui muito apegada com uma prima minha aqui. Mas a gente sempre brincava junto, ela ia dormir lá na minha casa. A gente jogava amarelinha. São histórias assim que eu gosto de lembrar, sabe? Era uma infância saudável, sem videogame, sem jogos de computador. A gente brincava na rua, mas eu era dessa época, sabe? De brincar de pique-esconde, pique-pega. Então a memória boa, assim, era das brincadeiras. Eu gostava também que quando a minha mãe fazia bolo de chuva, mesmo se não estivesse chovendo, tudo bem. Tem várias, nossa, eu acho que eu nem consigo escolher uma que é a melhor, sabe? Porque todas são muito boas. A terceira pergunta é um cheiro da infância. Bom, um cheiro da infância, eu não vou citar nem perfume, nada. Eu com certeza seria comida, sabe, gente? Porque eu sou uma pessoa gordinha, assim, eu sou apaixonada por comida. Então um cheiro da minha infância seria ou quando a minha mãe fazia biscoito de polvilho, ou doce de leite, ou pão de queijo. Seria esses cheiros assim de comida que se eu sentir, com certeza eu vou lembrar da minha infância, que era a época que eu mais comia isso. A quarta pergunta é uma brincadeira. A gente teve sempre muitas brincadeiras, né? Entre elas a amarelinha, todos os piques que como eu falei antes. Mas a gente tinha uma brincadeira que era muito engraçada. A minha prima, né? Ela ia lá pra minha casa e a gente brincava de escolinha ou mamãezinha. Era uma coisa assim, como se a minha irmã fosse a mãe ou a professora e nós duas fôssemos as filhas ou as alunas. E a minha irmã era muito estressada, gente, ela ficava muito nervosa e a gente ria dela demais. Tadinha, eu não sei, né? Hoje talvez isso daí seria bullying, não sei falar, mas... Ela ficava muito estressada de verdade, mas era muito engraçado. Nossa, a gente ria muito dela e não tinha graça nenhuma das outras meninas serem a mamãe ou a professora, tinha que ser a minha irmã. Aí a gente brincava também com a minha madrinha, que tem pouca diferença de idade que eu, então ela brincava sempre também com a gente. A gente brincava de pedir cantinho, de pique-esconder. A gente brincava de dedanha também, quando eu estudava, eu ficava no recreio, assim, com os meus amigos brincando de dedanha ou forca. Eu não sei se vocês vão saber o que eu tô falando, mas deve ter alguém aí que já brincou dessas coisas, assim, sabe?
E eu só tive computador quando eu tinha 13 anos. Mas assim, eu já tava velha, né? Não era mais aquele período de criança, mesmo infância. E eu, nossa, eu sou muito grata por ter tido essa infância, sabe? Que a gente... eu aprendi a nadar cedo. Então, eu acho que isso me fez ser uma pessoa muito saudável, muito... com resistência mesmo. Eu raramente fico doente, graças a Deus. Então, eu devo muito isso a eu ter contato, né? Ter tido contato na infância com a terra, com os minerais mesmo, assim, da natureza. Então, nessa época eu era muito feliz, sabe? Eu saía já saí pra pescar com meu pai, com minha mãe. Só que até hoje eu não consigo colocar isca no anzol. Não adianta, eu tenho nojo, sério. Então, se vocês colocarem a isca no anzol, eu pesco o peixe e depois vocês tiram o anzol da boca dele de novo, porque eu também não tenho coragem, eu tenho dó. Tipo, eu sou uma pescadora de araque, mas tudo bem. A quinta pergunta é um desenho preferido na infância. Nossa, eu assistia Bananas de Pijamas, Ursinhos Carinhosos, eu assistia até Teletubbies, vocês acreditam? Tinha Caverna do Dragão, mas eu vou citar uma coisa que não é um desenho, mas eu sempre assistia. Eu não tomava banho pra ir pra escola sem terminar de assistir, que era Caça-Talentos com a Angélica. Gente, eu amava a Fada Bela, sabe? Eu não conseguia tomar banho pra ir pra escola sem assistir até terminar o programa. Uma história engraçada na infância. Gente, tem uma história, nessa época eu morava no rancho, eu, meu pai, minha mãe e meu avô. Teve um dia, né, eu tinha acho que uns 2 anos de idade, 1 ou 2 anos. Minha mãe me deixou dormindo lá dentro do rancho e falou: pai, olha a Tátila porque a gente vai buscar não sei o que lá no vizinho, que era longe, o vizinho era longe, tipo, tinha que dar uma caminhada boa pra chegar no próximo vizinho. E aí o meu avô, que tava meio bêbado, assim, ele gostava de beber demais, ele não prestou atenção nisso, que eu ia ficar dormindo lá dentro. E a minha mãe e meu pai foram, né? E quando eles estavam voltando, o meu avô, que tinha pegado no sono, ele acordou e não viu onde eu tava. E ele se lembrava só que eu tinha ficado na responsabilidade dele. Mas ele não lembrava que eu tava dormindo lá dentro. E de repente meu avô, que é descendente italiano, começou a gritar: Silvia! E aí meu pai e minha mãe falou: pronto, agora a Tátila caiu no rio, né? Morreu. Meu Deus, se afogou, sei lá. E eles saíram correndo, gente. Quando eles chegaram lá dentro do rancho, assim, eu tava deitada dormindo como um anjo lá na cama. E claro que eu não me lembro disso, né? Mas o meu avô quase morreu do coração nesse dia, pensando que eu tinha, sei lá, né, passado dessa pra melhor, sendo que eu tava dormindo. Então essa foi uma história que a minha mãe me conta e eu acho engraçada. A próxima pergunta, que é a número 7, é o que você queria ser quando você era criança? Bom, eu já falei que seria professora, já falei que seria cantora. E eu acho que cantora foi a profissão que mais prevaleceu, porque depois eu aprendi a tocar violão. Eu não toco muito bem, mas eu tento. Como você era na escola? Gente, eu era na escola, era difícil eu estudar, porque... não vou entrar em detalhes assim, mas a minha mãe teve ela teve toxoplasmose quando estava grávida, então eu nasci com problema na visão e eu não podia usar óculos porque o óculos não adiantava, não era alguma coisa que se corrigia com um grau. Então eu sentava em 3 carteiras, sentava do lado esquerdo para copiar no lado esquerdo do quadro, aí eu ia pro meio e ia pro lado direito para copiar do lado direito. Tava um negócio assim de: ai, professora, por que a Tati tem 3 carteiras e eu tô indo só uma? Mas eu era uma pessoa muito esforçada, isso eu não tenho dúvidas. Não me considero uma pessoa inteligente, eu me considero mais curiosa sobre as coisas do que inteligente. E eu sempre tirei notas boas, menos educação física, né? Bom, pessoal, a 9ª pergunta é: qual era o seu medo na infância? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, assim, principalmente quando eu era criança. Eu tinha medo de escuro, eu tinha medo de sapo. Até hoje eu morro de medo de sapo. Por favor, nunca coloque sapo perto de mim. E... o medo de escuro ainda ficou pior quando eu assisti o filme O Grito. Depois que eu assisti também esse filme, eu nunca mais dormi com a porta do guarda-roupa aberta. Vamos para a 10ª pergunta. Com quantos anos você começou a se interessar pelo universo feminino? Eu acho que
começar a me interessar pelo universo feminino mesmo, assim, de verdade, começar a querer me maquiar, começar a ficar mais vaidosa, eu acho que eu demorei bastante, sabe? Não aconteceu na minha infância, acho que aconteceu depois dos 14 anos, mais ou menos. Então nessa idade, assim, é que eu comecei a me interessar por coisas, assim, femininas. Aliás, até hoje eu acho que eu não sou tão vaidosa quanto eu deveria, tão cuidadosa e tudo mais. Mas depois que eu criei o blog eu fiquei muito mais preocupada com a aparência, com o bem-estar, com essas coisas assim que todas as mulheres se preocupam, com passar um hidratante, essas coisas assim. Antes eu não fazia nada disso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag. Deixem aqui nos comentários aqui embaixo como que foi a infância de vocês. Se inscrevam no canal, clicando nesse botão aqui embaixo. Dê um like se você gostou do vídeo. Um beijo e até o próximo!